Uma pessoa continua na leitura de Platão, uma biografia. Parei na página 27, é da onde vou continuar. Contudo, isso não significa que Sócrates acreditasse em conhecimento, que o conhecimento era impossível. Era exatamente o contrário. Segundo Aristóteles, duas são as descobertas que, com razão, podem ser atribuídas a Sócrates: os raciocínios indutivos e a definição universal, e essas descobertas continuaram a base da ciência. Constituem a base da ciência. Vamos por partes. Correndo o risco de pôr na boca de Sócrates mais ou menos do que, quem sabe, ele tinha dito, os universais são os conceitos que aglutinam e unificam um conjunto de casos particulares. Um simples exemplo nos servirá para ilustrar a ideia que, por sua vez, as dificuldades que esta equaciona. Ao longo da nossa vida, deparamos e continuamos a nos deparar numa base diária, com enorme variedade de mesas distintas, de 1, 3, 4, ou pernas mais altas ou mais baixas, vermelhas, azuis, ou pretas, de madeira, metal, plástico ou vidro. Pese embora enorme diversidade, todas elas partilham alguma coisa que faz com que sejam mesas, ou que assim a chamamos. Se nós o propuséssemos algo que normalmente os dicionários já se propõem, poderíamos chegar a definir os elementos e as características que fazem com que a mesa seja uma mesa e não, por assim dizer, uma escova de dentes. Chegaríamos assim à definição universal do ser mesa. Como veremos, quando chegamos às teorias de formas de Platão, o questionamento está longe de ser trivial e evidencia uma série de questões fundamentais com que a realidade, o que é verdade, o que significa conhecer. Mas não adiantemos acontecimentos esperamos por Platão. Agora o mais importante é sublinhar que, seja qual for o estatuto que lhe atribuímos, Sócrates foi o primeiro a equacionar os problemas dos universais que subjazem os casos particulares da nossa experiência. Com o exemplo que usamos, corremos o risco de não fazer justiça ao pensamento de Sócrates. Com efeito, pelo que sabemos dele, por diversas fontes, Sócrates não manifestou um interesse desmedido em saber o que fazia com que uma mesa fosse uma mesa. Isso é mais platônico, mas antes em chegar a conhecer os universais morais. A descoberta desse universal deve ser objetivo fundamental da filosofia e o conteúdo da autêntica sabedoria. Esse é precisamente o segundo grande contributo de Sócrates, que faz com que toda a filosofia anterior a ele tenha passado de história sobre designação pré-socrática. Com efeito, até então, os filósofos tinham focado sua atenção de forma prioritária no estudo da realidade exterior, porque mudam os objetos da nossa experiência e a água se converte em gelo ou em vapor, o que é real. Então, a água, o gelo, o vapor é algo diferente. O que são o cosmos e o universo é quase espontâneo para nós. Procurar regularidade no mundo exterior e chegar à ideia de que a diversidade dos objetos da nossa experiência pode ser agrupada em conceito que a define. Pensar que traz das mesas particulares deve haver uma definição do que é mesa, e de que só podemos empregar o termo com propriedade da vida cotidiana se conhecermos. Como desde criança vemos adquirir o conceito praticamente sem perceber, a figura nos é difícil entender a problemática equacionada. Razão pela qual a situação teórica pode ajudar a espalhá-la com maior certeza. Imaginamos que queremos aprender uma língua da qual nada sabemos, por exemplo, inglês. Se o aprendiz desconhecer o significado exato da palavra table, o que diferencia the chair ou toothbrush,
é mais do que provável que acabe por utilizá-lo de forma arbitrária, aplicando-os em circunstâncias inadequadas, com o risco que pode implicar a ter que escovar os dentes com uma mesa de jantar. Ora, quando falamos da definição table, chair ou toothbrush, sem nos apercebermos, estamos lidando com universais, sendo evidente que só quando conhecê-lo posso conhecer a realidade e relacionar-me com ela com propriedade. Mas se isso nos parece óbvio e natural para os objetos do mundo exterior, por que não aplicamos a mesma lógica aos conceitos morais na nossa vida e nos relacionamentos, só com mesas, cadeiras, escovas de dentes também, e com muito maior importância com as ações dos homens, as quais, de forma similar ao que fazemos com objetos materiais, aplicamos o conceito de bom, mal, justo ou vergonhoso. Passamos a vida a criticar aquele político que recebeu propina na mesma empresa da qual ortogou contratos, a justificar que não respeitamos a fila porque estávamos com muita pressa, a admirar o jornalista que revelou o escândalo mesmo correndo o risco de perder o emprego, mas da mesma forma que nos parece imprescindível saber o que é a mesa ou table para aplicar o termo com propriedade, raramente nos preocupamos com a definição universal de bem ou de justiça. Limitamos a usar sem pensar se fazemos de forma adequada ou se, pelo contrário, essas palavras são aplicadas de forma contrária ou errada. Quantas vezes ouvimos alguém defender um comportamento que, em qualquer outra circunstância, teríamos condenado? Ou aplicar diferentes critérios ou princípios morais em função da situação. Então seria o mesmo se um dia, ao irmos almoçar, disséssemos para que a superfície sobre a qual fizemos a mesa e no dia seguinte pretendêssemos convencer-nos e o mundo inteiro que esse objeto de 4 pernas há na sala de jantar uma batedeira, e que a mesa é um objeto comprido e afiado com que estou a espetar carne. Se alguém julgasse que uma mesa é uma batedeira e o garfo é uma mesa, não poderíamos, com motivo que não conhece a realidade e que está enganado, o que deveríamos fazer então quando, para alguém, uma infidelidade é, em certas ocasiões, o pecado merecedor do fogo eterno, nas outras o desejo incompreensível que no fundo passa pela cabeça de todos os e um dia não são ditas? Para Sócrates, a realidade e os princípios universais que regem existe como acontece como as mesas, independentemente de nós e o conhecimento. A autêntica sabedoria consiste precisamente em libertar-se de ideias preconcebidas e tentar descobri-lo. Isso não se aplica só à realidade material exterior, mas também é sobretudo à realidade humana, universais éticos. É como se Sócrates tivesse dado a volta aos olhos da filosofia para dirigir o olhar para o interior do homem, para as questões humanas. Até aqui vimos como o filósofo realça duas ideias fundamentais: as definições universais, ou simplesmente os universais, e a centralidade das questões morais como objeto proprietário da autêntica sabedoria. Vimos, pois, qual deve ser para Sócrates o conteúdo da filosofia, e agora só nos resta ver qual é o seu método. 3 são os conceitos que teremos de reter: ironia, dialética e maiêutica. A ideia socrática já falamos antes, quando recordávamos o episódio do oráculo de Delfos, e só sei que nada sei, sem pretender converter o Sócrates no racionalista francês do século XV2, chamado René Descartes, para ser mais exato. A atitude irônica consiste em despojar-se de todas as ideias preconcebidas adquiridas criticamente, para então empreender e procurar a verdade a partir da ignorância. Assim, uma vez que nos libertemos de tudo aquilo que julgávamos saber, mas que, na realidade, julgávamos, mas não sabíamos, já estaremos prontos para pôr mão à obra que a passar o nível seguinte, o da dialética,
Voltamos a fazer uma pausa no caminho para recapitular e não perder o fio condutor do raciocínio. Na opinião de Sócrates, conhecer na realidade significa conhecer os universais que, de alguma forma, estão por trás, por cima, por baixo e mais além dos casos particulares. Para conhecer os universais, vimos que o primeiro passo consiste em desprender-se do presumível conhecimento adquirido de forma crítica. Isso que uns séculos mais tarde se chamará fazer tabula rasa, ironia socrática. Em seguida, equacionamos o conceito que queremos definir e, a partir da análise de casos particulares e através da discussão, vamos retirando contradição e preconceitos dessa primeira aproximação até chegar à definição universal. Sem dar por nada, metemos em cheio na dialética ou, como definia Aristóteles de forma algo generosa, como raciocínios indutivos. Recorremos de novo a um exemplo para ilustrar com maior nitidez em que eles consistem, embora o diálogo de Platão, e em particular os primeiros daqueles mais estritamente socráticos, sejam férteis em exemplos. Perante a iminência das eleições, decidimos descobrir o que faz de um político um bom político. Alcançamos em primeira definição, notamos que um bom político é alguém com carisma, um Sócrates moderno nos responde: Hitler tinha carisma. Obriga-nos com isso a considerar a primeira definição. Não perdermos do tempo em explanar as razões pelas quais o caso de Hitler nos obrigaria a modificar a nossa definição do bom político, pois são evidentes para todo mundo, salvo para uns quantos descerebrados que não estão lendo este texto, pois raramente nunca leem livros de filosofia. Daí que corrigimos a tentativa. Um bom político é alguém com carisma que respeite e se preocupe com os seus concidadãos. Sócrates moderno volta à carga, mas fulano de tal, que cada qual põe aqui o nome que melhor aprouver, certamente se preocupou com os interesses dos seus concidadãos, mas teve uma gestão desastrosa. O recorrer à sabedoria popular de boas intenções, o inferno está cheio, entre dizer e fazer há uma grande distância. Resumindo e concluindo, outro contra-exemplo baseado no caso particular que nos empurra a refinar a nossa ideia e aventurar a nova definição com algo do gênero: um bom político é alguém que respeite e se preocupe com os interesses de seus cidadãos e que, pelo seu trabalho, alcance resultados positivos. De novo, nosso Sócrates do século XX1, porém o FMI e a Troika, que apesar de não serem políticos, são aqueles que na realidade exercem tais funções, dizem preocupar-se com os interesses dos cidadãos. Em certas ocasiões, o trabalho por eles desempenhado surtiu um resultado positivo, que até aqui fica claro que nós estamos formulando um exemplo de ficção. É aqui que fique claro que estamos formulando um exemplo de ficção. Mas a maioria da população está igual ou pior do que antes. Terceira tentativa. Um bom político é alguém que respeite os interesses dos concidadãos, se preocupe com eles, cujo trabalho surta resultados positivos, dos quais os cidadãos, uma vasta maioria, se beneficie. Através da discussão e do debate, procederemos também até chegarmos à definição universal do que é ser bom político, que depois poderíamos aplicar com propriedade à nossa vida cotidiana. O exemplo do diálogo que acabamos de inventar também nos permite ilustrar o terceiro contato que destacávamos ao falar do elemento característico do método socrático, a maêutica, e o grego maêutike, a arte de ajudar a parir. No Teteto Sócrates, ou Platão, pela boca de Sócrates, explica a personagem que dá o nome, o diálogo e origem as características desta técnica. O filósofo diz ter herdado da mãe, parteira de profissão, a habilidade de fazer parir, com peculiaridade que, no seu caso, a técnica se aplica sobre o espírito
e não sobre os corpos. Mas deixemos que seja próprio Sócrates a descrevê-lo, pois desta minha arte de dar à luz coexistem todas as outras, que da outra arte diferindo não só no fato de serem homens e dar à luz, e não mulheres, mas também no que tomar conta das almas e não dos corpos dos que estão a parir. O mais importante dessa nossa arte está em poder verificar completamente seu pensamento do jovem pariu uma fantasia ou mentira, ou se foi capaz de gerar também uma autêntica verdade, pois isto é o que justamente a minha arte partilha quando as parteiras sou incapaz de produzir saberes. Mas isso já muitos me criticam, pois faço perguntas aos outros, enquanto eu próprio não presto declarações sobre nada, porque nada tenho de sábio, e o que critica a verdade. A causa disso é a seguinte: Deus me obriga a fazer nascer e impediu-me de produzir. O Deus que me obriga a fazer nascer e impediu-me de produzir. Não sou, portanto, absolutamente nada sábio, nem tenho nenhuma descoberta que venha de mim, nascida da minha alma. Mas aqueles que convivem comigo, a princípio, alguns parecem todos incapazes de aprender, mas com o avanço do convívio, todos aqueles a quem Deus permite, é espantoso quanto produzem, como eles próprios e outros acham, sendo claro que nunca aprendem nada disso por mim, mas descobriram por si próprios e deram luz muito belas. No entanto, o Deus e eu é que fomos a causa do parto. O que há mais de 2000 anos é considerado exemplo paradigmático do método maiêutico e o diálogo entre Sócrates e o escravo que se encontra em Menon, no qual Sócrates consegue, por meio de perguntas que o escravo, desprovido de qualquer conhecimento matemático, descubra a proposição geométrica fundamental. Não podemos acabar metaforicamente com Sócrates sem dedicar uma linha a explicar como os atenienses acabaram materialmente. Com ele, Sócrates morreu em 399, após ser condenado à morte no processo em que era acusado e não só de não reconhecer os deuses da cidade que a cidade reconhece, mas ainda de introduzir outras novas divindades, e também é culpado de corromper os jovens a pena de morte. A pena é a morte. A acusação esteve a cargo de Meleto, um poeta trágico, Anito, um político recentemente restaurada a democracia, e Lincoln, um obscuro orador. Subsistem poucas dúvidas de que a acusação era simples e pretexto que escondiam outras motivações. A principal delas é de se livrarem de um personagem cuja sabedoria, espírito crítico e, sobretudo, dignidade moral a convertiu em testemunha incômoda para os poderosos. Uma vida inteira dedicada a dialogar e aplicar maiêutica, com o intuito de desmascarar o erro e evidenciar a vacuidade da sabedoria, bem como a arrogância dos poderosos, tinha acabado de lhe atribuir e atrair não poucos perigosos inimigos. Como ele mesmo se referiu no seu discurso de defesa durante o processo, tinha agido como uma grande mosca cujo ferrão eram as perguntas inconvenientes e seu afã de verdade e cidade adormecida. Ou, como diríamos nós mais informalmente, como uma mosca da qual era melhor livrar-se. Após a enunciação da acusação, o acusado tinha direito à defesa ante o júri, constituído por 500 cidadãos escolhidos ao acaso, emitisse o primeiro veredicto. Em caso de condenação, o acusado podia reconhecer a culpabilidade e propor uma pena distinta solicitada pela acusação, e cujo caso se levaria a cabo uma segunda votação, dessa vez para decidir entre a pena proposta pelo acusado e a proposta pelos acusadores. Na primeira votação, Sócrates foi condenado por uma apertada margem de votos, pelo que os discípulos tentaram convencer de que reconhecesse a culpabilidade e propusesse uma pena de desterro,
que o júri certamente aceitaria. No entanto, alardeando desprezo pela morte e pela injustiça que manifestara em outras ocasiões ao longo da vida, Sócrates não só negou o recurso da saída desonrosa, como no ato de provocação chegou a propor uma pena que a cidade o sustentasse com todas as mordomias no Pritaneu, edifício público sede do Poder Executivo. Dispensável será dizer que o resultado da segunda votação voltou a ser negativo, mas dessa vez por uma diferença sensivelmente maior. A execução foi adiada em um mês, pois não podia ser efetuada antes de regressar a Atenas o navio sagrado de Delos, uma procissão marítima que comemorava a mítica libertação da cidade do Teseu, a fim do tributo de 7 rapazes e 7 donzelas imposta por Minos. Durante esse tempo, os discípulos, uma boa parte deles jovens de família abastada, propuseram-lhe organizar uma fuga, possibilidade que o filósofo voltou a rejeitar. Assim, entre o desespero e o pranto dos seus seguidores, Sócrates ingeriu cicuta e a execução da sentença esperou a chegada da morte enquanto conversava. Sócrates não sai de cena sem antes nos deixar uma maravilhosa reflexão. Pois se me matares, sendo como eu sou, fareis mais mal a vós do que próprios do que a mim. Não Meleto nem Ânito podem fazer-me algum mal. Não creio que a lei divina consista em que o homem melhor possa ser maltratado por outro pior. Podes dizer matar-me, banir-me, privar-me de direitos, pensando como outros que não essas coisas são grandes males, mas eu não penso assim. O que penso é quem o fizer está a fazer a si próprio muito pior, por tentar matar injustamente um homem inocente. Parei na página 38.